queridos e amados irmãos e irmãs, essa é a parte 2 dos aspectos da salvação. Nós vimos na parte 1 que a culpa ela foi uma condição que nós tínhamos antes de Cristo. E por isso nós fomos substituídos, o sacrifício vicário de Cristo, ele nos assumiu a nossa culpa, nos perdoando os nossos pecados e nos justificou com o perdão. Tínhamos um problema antes de Cristo, que era a nossa morte espiritual. Precisávamos ser ressuscitados. E o sacrifício vicário, o sacrifício de Cristo, nos ressuscitou espiritualmente, nos dando nova vida através da regeneração. Tínhamos um problema também, que éramos inimigos de Deus e precisávamos de reconciliação. E então o Senhor nos adotou como filhos após o seu sacrifício e nós temos aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tínhamos também um problema, que nós éramos escravos do pecado, escravos da condição de pecadores, e por isso nós necessitávamos da redenção. E o Senhor nos redimiu através do sacrifício do Calvário e nos deu liberdade pela santificação. A nossa santificação é exatamente a liberdade que nós temos vivendo em santificação. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora nós vamos ver também um assunto muito importante, que é exatamente a justificação, a fé e as obras. A justificação, como nós já sabemos, ela é uma dádiva que só podemos obter mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, existem alguns versículos que aparentemente são contraditórios, mas nós vamos ver esses casos desses versículos. Paulo escreveu: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E o que Tiago escreveu? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Tiago 2:21. Ainda Tiago 2:24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Vamos ver isso direitinho. Sabendo, Romanos 4:3, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. Ao examinarmos os contextos dos versículos já citados, nós vamos ver que cada escritor empregava as mesmas palavras: fé, obra e justificação, mas de maneira diferente. Em Romanos 4:3, Paulo se refere à fé de Abraão, dando origem à sua justificação. Já em Tiago 2:21, Tiago se refere à justificação de Abraão através das obras da fé. Isto é, Abraão poderia sair da sua terra e da sua parentela. Isso é o quê? Obra. Sem fé, isso é motivo, ou com fé. O ato de sair, caminhar, é obra, mas o motivo de sair é fé. Então a obra de Abraão foi sair, e o motivo, fé, quando ele ouviu a voz de Deus. Gálatas 2:16, Paulo afirma que a justificação do homem é pela fé em Jesus. É só ler Gálatas 2:16. E em Tiago 2:24, Tiago afirma que a justificação por obras é o mesmo que obras de fé. Ele não tem fé nas obras. Como Jesus poderia nos salvar se ele próprio não cresce na sua missão? Não é verdade? O ato de pregar é obra e a preparação é crida por fé. O ato de pregar é obra e a pregação é crida por fé. Então estamos diante de uma verdade irrefutável. Só nós lermos Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Agora, nós vamos para a regeneração. A justificação apaga a culpa do pecador, ou do servo, resultante do pecado, é claro. Ao passo que a regeneração, ela vai conceder poder para viver uma vida de vitória sobre o pecado, não continuando a pecar, é claro. E como nós podemos definir a necessidade da regeneração? Através da regeneração, Deus concede nova vida ao pecador que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é ressuscitado da morte
do pecado para a vida de justiça em Cristo, conforme Tito 3 e 5, que nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vamos entender isso. Pela lavagem da regeneração. Essa regeneração ou novo nascimento acontece de maneira rápida, instantânea. Agora vamos ver aqui outro lado. Ele é ressuscitado da morte do pecado para a vida de justiça de Cristo, correto? Como acabamos de ler. E nós sabemos que essa ressurreição, que é produzida pela regeneração, é algo fantástico. Por quê? Porque só o Espírito Santo faz isso dentro de nós. A regeneração é necessária para que entremos no céu. Olha o que diz João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo ou te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a regeneração é necessária para que entremos no céu. Mas a regeneração também é necessária para que nós possamos resistir ao pecado. Vamos ver o que diz sobre isso em 1 de João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então a regeneração também é necessária para que vivamos em retidão. 1 de João, capítulo 2, versículo 29. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. No contexto, está se referindo ao Espírito Santo. Quais os meios, como você e eu podemos obter a regeneração? O primeiro passo para o homem ser regenerado é ouvir a palavra de Deus, como diz Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, isto é, todos. Agora também diz que o segundo passo para atingir a regeneração é crer na palavra de Deus e receber a sua salvação. Vamos ver o que está escrito em João, capítulo de número 1, versículos de número 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Que coisa mais linda! O terceiro passo para obter a regeneração é o homem crer no milagre do enxerto da nova natureza na própria vida dele. Vamos ver isso em João, capítulo 3, versículos 5 e 6. João, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6 de João 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa isso? Pessoas que nascem de forma orgânica, biológica, é um nascimento. Pessoas que nascem no Espírito e do Espírito é outro nascimento. Por isso é chamado de novo nascimento. Na verdade, as pessoas que são regeneradas e justificadas pelo Senhor, elas têm dois nascimentos. Primeiro, aquele onde você e eu saímos de nossa mãe. E o segundo nascimento é chamado de novo nascimento. É quando nós nascemos da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito não tem nada a ver com o batismo nas águas, ok? Porque o batismo nas águas não pode regenerar ninguém. O batismo nas águas e também a ceia do Senhor são duas ordenanças que não são negociáveis. Você não pode simplesmente falar assim, eu não estou afim, eu não vou fazer isso. Não. Para que nós possamos pertencer ao corpo de Cristo, na condição de membros do corpo de Cristo, nós precisamos ser batizados em água, que simboliza a nossa morte para o mundo e para o pecado e para o nosso ego. E precisamos também participar da ceia do Senhor. Ele disse, fazei isto em memória de mim até que eu volte.
até que ele volte para no arrebatamento da igreja, ou até que ele volte individualmente para cada um de nós. E é o que tem acontecido. Não é verdade? A volta do Senhor Jesus para pessoas de forma individual tem acontecido ao longo dos séculos. Mas o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Então ele diz, fazer isto em memória de mim até que eu volte. Então, são duas ordenanças. Isso está escrito em Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado, será salvo. A questão é obedecer a ordenança do Senhor Jesus. É imperativo. O batismo não é opcional, ele é uma ordenança. A ceia do Senhor não é opcional, ela é uma ordenança. Uma pessoa não batizada em águas não pode participar da ceia, que isso fique bem claro. Agora nós temos também, portanto, a regeneração é instantânea, enquanto que a santificação ela é progressiva. Vamos entender isso? A regeneração instantânea, por quê? Porque ela é promovida pelo Espírito Santo quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus de todo o nosso espírito, alma e corpo. Mas agora a santificação ela é progressiva. Por quê? Porque a santificação é exatamente o dia após dia, eu e você dizendo não para a carne, dizendo não para o mundo, dizendo não para as trevas, dizendo não para todo tipo de ideologia que não esteja alinhada ou fundamentada ou apoiada pela palavra de Deus. Então, a sociedade ela faz muitos apelos para o crente sair da presença de Deus. E os demônios, muitas das vezes, incitam pessoas para que o crente saia da posição que Deus quer que ele permaneça. Por esse motivo, precisamos orar muito, vigiar muito. Veja bem, ouça bem e analise. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que está escrito assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Isto é, se eu estou de pé espiritualmente, eu tenho que vigiar para não cair espiritualmente. E por quê? Porque o Senhor não quer que sejamos ou que tenhamos uma queda espiritual. Observe o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O próprio Senhor Jesus não escapou de ser tentado, porém, de outra maneira, porque o próprio Espírito Santo o levou, conforme está registrado em Mateus capítulo 4. O próprio Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. Ele, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, então o inimigo apareceu para tentá-lo. Mas nas 3 tentativas do inimigo, o inimigo perdeu e o Senhor Jesus venceu, ainda estando na carne, isto é, como verbo encarnado. Então nós vemos que as tentações promovidas por Satanás não é uma novidade, não é algo novo, é algo antigo, e nem Jesus escapou. Eu e você também não vamos escapar. Qual é a finalidade de Deus permitir que o diabo use pessoas para nos tentar, para nos fazer sair da presença dele? É simples. A finalidade é que eu e você só poderemos provar para Deus que somos fiéis a Ele em momentos de tentações. Não posso provar a Deus que sou fiel a Ele quando eu estiver dentro da igreja, louvando a Deus, pregando o Evangelho. Aí é mamão com açúcar. Agora você tem que provar que é fiel a Deus naqueles momentos em que você está só e tem um monte de abutre, um monte de hiena, um monte de serpente querendo fazer você sair da presença de Deus. Nessas horas, você vai ter que se lembrar de Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz:
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória ao nome do Senhor. Quando você se sujeita a Deus, você recebe poder de Deus, você recebe graça de Deus, você recebe autoridade de Deus, e você recebe livramento e proteção e orientação de Deus. É simples assim. Porque um com Deus é maioria. Você pode estar enfrentando 450 profetas de Baal, como Elias do Monte Carmelo, e mais 400 profetas de Azera. 850 homens, 850 profetas do diabo, 850 inimigos. Mas Elias tinha uma opção apenas, que eles, os 850, não tinham. Elias, a opção de Elias era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, e o Deus que o chamou para o ministério de profeta. E naquele momento Elias, ele clamou ao Senhor, antes porém ele reparou o altar, e o Senhor enviou o quê? Enviou fogo do céu, lambeu a água que estava ao redor do altar, consumiu o holocausto ali, ele queimou aquela oferenda de Elias, e em seguida Elias matou os 450 profetas de Baal. Elias tinha só um Deus, o único Deus verdadeiro. É o caso do crente fiel. O crente fiel pode enfrentar o mundo, o crente fiel pode enfrentar a carne, o crente fiel pode enfrentar qualquer tipo de demônio. Porque o crente fiel, para enfrentar os demônios, tem a autoridade de Deus. Para enfrentar a carne, tem o Espírito Santo na vida dele para dar vitória, para dar condição de ele resistir às tentações da carne. E para enfrentar as ideologias malignas, malditas, ideologias anticristãs deste mundo, tem a sabedoria de Deus. Com a sabedoria de Deus, você vence os combates da mente, porque a queda começa na mente. Se você tem sabedoria de Deus, você consegue vencer toda narrativa, todo sofisma, todo argumento malicioso que tenta levar você para a queda espiritual. Lembre-se disso, não se esqueça. Nós precisamos ter a mente de Cristo. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois bem, ao sermos regenerados, damos início à aplicação dessa nova condição dia a dia, através da santificação que podemos entender ser a mantenedora da regeneração. Isto é, uma vez regenerado, aí você pode se santificar. Impossível uma pessoa sem ser regenerada ser santificada. É a mesma coisa que você fala assim, eu posso botar o sapato depois as meias. É impossível. Primeiro você tem que botar a meia para depois botar o sapato. A antiga natureza, isto é, o velho eu, não morreu. Apenas foi suplantado pela nova natureza, o novo homem, que foi implantada em nós, construída em nós, criada em nós pelo Espírito Santo. Agora a velha natureza, a adâmica, lutará em todo o tempo para reassumir o lugar que ela perdeu dentro de nós. A velha natureza vai querer lutar para voltar a ser a manda-chuva, para voltar a ser a líder. Não pode, não pode. O espírito cobiça contra a carne contra o espírito. Você e eu precisamos de manter a nova natureza. 2 de Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é algumas coisas, tudo se fez novo. Pois bem, essa batalha existe dentro de nós e precisamos vencê-la todos os dias. Não existe trégua, nunca se esqueça disso. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O corpo humano, no sentido literal, é também considerado carne, pois, embora o ato de comer alimentos seja palpável, o desejo de comer é abstrato. Claro, o desejo ele é não visto. Eu não posso ver o desejo. Eu posso ver você tendo o desejo, mas eu não posso enxergar o desejo. Deu para entender? Pois então, é isso que eu estou tentando falar. Assim também o ego pertence ao corpo, mas está ligado à área dos desejos, os quais podem ser de cunho de natureza, de procedência biológica,
amoral ou biológica moral. Biológica amoral seria o churrasco, o arroz, o feijão, o macarrão, etc. E biológico moral seriam os pecados como agressões, homicídio, pecados sexuais, etc. Pois bem, o poder da regeneração. Agora, veja bem, Gálatas 2,19. Porque eu, disse Paulo, pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Gálatas 2,19. Agora veja bem, Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que coisa linda! Como sabemos, a regeneração ela é instantânea, e aí, por ser instantânea, reside o seu poder. O Espírito Santo convence para produzir a regeneração. Essa regeneração realizada na vida do novo homem é chamada, sabe de quê? Crucificação da carne. Essa regeneração produzida no homem é chamada crucificação da carne. Que coisa linda! Uma vez que a carne é crucificada, a regeneração é completa. Amém? Somente os regenerados poderão dar frutos de justiça. Vamos lá. Somente os regenerados poderão dar frutos de justiça. Isso está escrito em Mateus 7, versículos 16 e 17. Diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O que eu disse? Somente os regenerados poderão dar frutos de justiça e também fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O que diz? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Então, o camarada que dá fruto do Espírito, que deixa o Espírito Santo produzir fruto do próprio Espírito Santo na vida dele, ele tem que ser uma pessoa cheia de amor. Ele tem que ter gozo, prazer em servir a Deus, em viver para Deus, em viver com Deus. Ele tem que ter paz, paz que vem do céu, uma paz não humana, uma paz além da paz comum, da paz conhecida no mundo natural. Ele tem que ter longanimidade. O que é longanimidade? Sabe o que é longanimidade? É a paciência elástica, é aquela paciência que nunca tem fim. Ele tem que ser benigno, tudo que ele fizer tem que ser visando o bem das pessoas. Ele tem que ser bom, bondade, benignidade. Bondade é aquilo que não se espera. Ele já fez o suficiente, aí ele vai fazer muito além. Isso é bondade. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. E também mansidão. Esse negócio de crente virar onça, virar tigre e até pitbull, isso não está nos planos de Deus. O crente tem que ser ovelha. A ovelha não dá dentada, a ovelha não dá coice, mas bode dá. Bode dá coice, bode morde. Já percebeu? Então, o fruto do Espírito Santo, ele tem que existir em nossas vidas, não é verdade? E também os regenerados, eles dão fruto de quê? Santidade. Isso é por hoje, por último. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, ouça bem, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Na próxima parte, que vai ser a parte 3, vamos dar continuidade falando sobre o símbolo da regeneração, o simbolismo do batismo e assim por diante. Eu espero que você, meu amado, minha amada, tenha gostado dessas aulas, vamos dizer assim, né? Dessas informações, porque nós estamos estudando os aspectos
da salvação. E é muito interessante isso, porque a salvação, ela é um tema que não saiu de moda na vida do crente fiel. Eu espero que o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, possa falar melhor no seu coração e possa gerar em você um apetite, uma fome pela palavra. Porque o Senhor Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras, no 40º dia, ele não disse: ide por todo mundo e cantai, e louvai, e orai. Não, ele disse: ide e pregai. O louvor e a oração e o jejum, eles têm que acompanhar. Eles têm que acompanhar a vida do crente que estuda a palavra. Lembre-se, se você quer saber muito de Jesus, ouça o conselho do próprio Senhor Jesus em João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Por bondade, por gentileza, dê um like, faça um comentário, compartilhe e, caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, faça a sua inscrição, só clicando onde está escrito inscrição. E eu quero que você ore, porque esse trabalho não estou visando nada, só estou visando levar a palavra de Deus para os corações e assim despertar interesse por ela. Porque, meus amados, o crente que não tem interesse pela reflexão bíblica e pela palavra de Deus, ele está precisando de uma ajuda. Ele está precisando de um choque de poder e de graça da parte de Deus para poder despertar desse sono. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Amém.